Olha só, tem uma pergunta aqui, ela é até rápida, eu acho, de responder, mas eu achei interessante porque fala da sexualidade na fase da criança, que é quando a gente começa a se descobrir. A pergunta é do Christian Galois, ele fala o seguinte: como agir no caso de um filhinho ou de uma criança pequena, no caso aqui, eu acho que ele quis dizer do sexo masculino, querer começar a brincar com boneca. A criança, o menino, ele quer brincar de boneca. Como agir nessa situação? Não tem nenhum problema o brincar de boneca. Porque pensa que brincar com uma boneca é lúdico. Ela está aprendendo através da brincadeira. Então, talvez seja como ele cuidaria de uma filhinha, de um filhinho. E o homem precisa aprender. Talvez essa seja uma grande dificuldade dos homens no relacionamento com os filhos, porque não aprenderam. Então, de repente, a reação dos pais pode afetar? Com certeza. Quando os pais começam assim, para aí, isso é brincadeira de menina. Eu não estou criando mariquinha, que muitos falam, né? Isso pode ter um efeito inverso. Falou assim, nossa, por que eu não posso brincar? A intenção era boa? Então, isso pode ter um efeito inverso. Então, assim, querer brincar com boneca não é um problema. O problema está na cabeça dos adultos, né? Pintar o quarto de azul tem mais que ver com a sexualidade dos pais do que dos filhos, do que do bebê que vai nascer. Com certeza. Ó, tem mais perguntas aqui da Flavinha Couto. Cenas de sexualidade podem trazer algum efeito para a mente do jovem? Claro que sim. Existe uma outra pesquisa também muito importante que diz que um jovem que é muito exposto a cenas de sexo, no que assiste na televisão ou até mesmo no conteúdo da sua fala, ele aumenta em muito a probabilidade de começar a sua vida sexual no ano seguinte. Então, existe sim uma grande influência. Quanto mais exposto a cenas sexuais, mais este corpo vai ficando erotizado, mais este corpo vai sentindo a necessidade de colocar em prática tudo aquilo que viu e pensou, e ele está assim mais vulnerável a uma prática sexual antes do tempo. Tem a pergunta também do Gugas, ele quer saber se as DSTs, né, elas estão mais fáceis hoje em dia de serem contraídas ou prevenidas, né? Porque você... Muito legal. Muito legal. Beijo pro Gugas, que sempre me sempre escreve. Tá conectado. Gugas Estourari, não é? Exatamente. Olha, o trabalho ele dele é escreveu seguir hoje. e criar blogs aqui. Obrigada, Gugas. Olha, você realmente realmente é um grande seguidor. Até na década de 60, existiam 4 DSTs principais e para todas existe vacina. Hoje são mais de 25, das quais 19 não têm cura. Isso é muito importante. E existem DSTs que não são prevenidas com camisinha. Então, essa história de que o sexo é sempre seguro com a camisinha, claro, ajuda a prevenir muito, né? Mas isso não significa que a pessoa não vai ser contaminada. Então, pensando em proporção, hoje você pode ter mais acesso à informação, mais acesso talvez a uma prevenção, mas hoje as pessoas estão mais vulneráveis. Aumentou a quantidade de DSTs e aumentou a quantidade de DSTs que não tem cura. Uma delas, HPV. A vacina que existe ainda precisa passar por muitos anos de experimentação para que possa realmente ser provado que ela evita HPV. O HPV, que é transmitido na relação sexual, muito facilmente transmitida, ela acomete muito mais adolescentes meninas antes dos 25 anos de idade, por uma questão mesmo de formação da parede do endotélio, da região mesmo genital, toda essa região genital, que deixa as meninas mais vulneráveis ao HPV do que mulheres acima dos 25 anos de idade. Uma mulher acima de 25 anos de idade, ela tem 8% de chance de ser contaminada, as meninas têm 80% de chance de serem contaminadas se elas tiverem menos de 25 anos de idade. Então, assim, quando Deus fala pra gente esperar, que isso tem que ser na maturidade, com o marido, isso previne a gente de muito problema, né, de doença sexualmente transmissível, que não somente é uma prevenção para você, mas para o seu futuro cônjuge. Porque se você estiver contaminado, você vai contaminar depois alguém que você vai amar e vai viver eternamente. Então, a questão DST é muito séria. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Olha só, inclusive eu estava pensando sobre isso essa semana. Como podemos lidar com a sexualidade nos dias de hoje, sendo que as crianças sabem mais do que nós? Agora eu acrescento, será que elas sabem mesmo ou de repente a informação que essas crianças têm não é a informação correta? Ou realmente elas sabem sobre o assunto? Não é informação correta e hoje também se prova que por mais que existam essas informações na mídia, os jovens ainda estão muito mal informados. Porque o que nos forma, pensando na sexualidade já de forma geral e também pensando no sexo, sempre são as primeiras informações que recebemos, porque elas é que são carregadas de afetividade. Então, que os meus pais me ensinaram sobre sexualidade tiveram um peso maior sobre a minha vida do que as informações que eu obtive ao longo da minha vida fora do contexto familiar. Então,
Por mais que as crianças hoje elas tenham informação, o peso da informação, do conhecimento, das instruções transmitidas pelos pais, das pessoas mais próximas, ainda tem um peso maior, com certeza. Deixar de falar porque não sei falar ou porque a mídia tem uma força maior do que eu, não pode acontecer. Isso não pode ser o pensamento de quem educa os filhos, quem está próximo de sobrinhos. Com certeza. Olha, doutora, temos a pergunta também da Caroline. Ela cita um exemplo. Ela teve um amigo que sempre... A Aline está me corrigindo, que é a Sim. pergunta da Aline. Ela sempre teve... ela tinha um amigo que sempre gostou muito de meninas. Inclusive, ele namorou com várias meninas. E depois de um tempo, ele se intitulou homossexual, né? A preferência dele mudou. Ela fala como que isso aconteceu, se ele era tão contra, né? E ele sempre gostou de meninas e namorou tantas e de repente mudou a preferência, né? A opção dele. Não dá para dizer exatamente o que aconteceu, né? Porque nós não conhecemos tão bem o caso. Mas o que pode ter acontecido? Muitas coisas. Talvez o namorar com várias meninas fosse um disfarce talvez a preferência por homens. Talvez passou por uma grande frustração que fez com que ele imaginasse que não, as meninas não valem a pena, eu prefiro os meninos. Uma fase da vida que ele diz assim, estou tão angustiado, revoltado, que eu vou experimentar algo que vai desafiar as pessoas. Então, pode ser muita coisa, né? Pode ser uma influência da mídia. Uhum. Quantos anos ele tinha quando ele se intitulou homossexual? E eu queria levantar um questionamento diante desse exemplo, que às vezes a gente banaliza tanto, de repente ele ficou com tantas meninas, de várias formas, não sei se é o caso dele, mas eu acho que acontece às vezes, de que você acaba banalizando e você quer experimentar coisas novas e você banaliza e foge completamente do plano que Deus tem para sua vida, Você né? tocou num assunto tão importante, porque até mesmo quando alguém chega assim com uma angústia, sou homossexual, uma preocupação que a gente precisa ter é se essa procura de um relacionamento homossexual é por desejo, por uma opção mesmo, porque gosta de meninos e não de meninas, ou porque é uma curiosidade. Porque às vezes começou a namorar tão cedo que Experimentou cansou, tantas coisas. experimentou tanto. E assim, o nosso cérebro, num relacionamento afetivo, do tipo namoro, nele é despejado uma grande quantidade de dopamina, que é o hormônio, o neurotransmissor do prazer. Como acontece no uso de drogas, quando você experimenta muito, chega um ponto que você precisa de doses maiores para sentir o mesmo prazer. Então trocou de relacionamento aqui, trocou ali, chega uma hora que isso tudo não dá conta. Você não consegue mais sentir prazer. Então você arrisca algo diferente para que sinta o mesmo prazer que sentia lá atrás. Então talvez o namorar muito, o banalizar, a procura pela curiosidade, como pode ser uma procura pela droga, pode procurar uma relação homossexual para sentir um prazer diferente, uma emoção maior. Com certeza. Luciana, tem uma aqui que eu acho que é rapidinho para responder. O Joel Monteiro, ele fala o seguinte: qual a melhor idade para falar sobre sexualidade, sobre sexo com a criança? Desde que ela está na barriga, pensando que a forma que ela vai se relacionar com ela mesma e com o mundo. Você é uma menininha, um dia você vai casar com um menino. A hora que nasceu, todas as perguntas que a criança fizer relacionadas com o assunto, responder. Posso dar uma dica? Porque eu acho que tem um monte de gente que é namorado, aí, noivo, que quer casar daqui a pouco, vai ter seus filhos, né? Quando uma criança faz uma pergunta sobre sexo e isso te deixa constrangido, responda fazendo uma outra pergunta para a criança. Ela não te pergunta assim, como eu nasci? Você devolve a pergunta e fala assim, como você acha que você nasceu? Porque na maioria das vezes a criança, ela não está perguntando de sexo. Ela quer saber de onde ela veio e para onde ela vai. Qual é o sentido da vida. Isso. Não é isso? Como eu nasci, quer dizer assim, onde vocês me acharam? Como que eu vim parar aqui? Eu fui desejada por essa família? Devolve a pergunta. Porque aí você vai ter a noção do quanto, até onde vai essa curiosidade da criança. Aí você pergunta assim, como você acha que você nasceu? Eu acho que eu nasci da sua barriga, da barriga da minha mãe. Você fala, é isso mesmo. Isso. De onde eu vim? Eu acho que eu vim do hospital. É isso mesmo, entende? Começa Doutora, a gente recebe muita influência da mídia, né? Que às vezes vai de encontro com os princípios que a gente acredita que são os princípios bíblicos. Mas é engraçado perceber que quando a gente joga esse assunto nas redes sociais, a primeira pergunta sobre sexualidade, a primeira pergunta é: por que eu tenho que me manter puro até o casamento? Por mais que a gente receba tanta influência, isso ainda é uma luta para o jovem. O jovem acredita nisso. Eu acredito porque é uma forma de proteção. Eu acredito muito no plano que Deus tem para cada um de nós. Claro. Né? E isso... Eu queria que você respondesse pra gente por que
que a gente tem que esperar? Por que você já deu aqui uma resposta sobre as DSTs, né? É uma forma de proteção também, a gente ter um parceiro e conviver e viver para essa pessoa, né? Eu queria encerrar o programa com essa resposta, né? Por que a gente tem que esperar? Por que esperar até o casamento? Por que tem que ser com uma pessoa? Por que esperar a pessoa certa para você ter a relação, né? Vou responder olhando para os nossos telespectadores. Por favor. Quando Deus ele deixa uma instrução, não é porque Ele quer nos tolher dos prazeres da vida, mas porque Ele quer que sejamos felizes. Lembra que Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância? Quando Ele fala em vida em abundância, é felicidade plena. Isso é o argumento de Deus, eu acredito, independente de qualquer pesquisa científica. Mas se você precisa de ciência, eu vou te dar alguns motivos. Existem estudos, eu posso deixar disponível no blog para eles acessarem. Com certeza. Adolescentes que têm uma relação sexual antes do casamento, as meninas têm 300% mais chance de cometerem suicídio. E os meninos, 700% mais chance de cometer suicídio, somente de ter feito sexo antes do casamento. As pessoas mais insatisfeitas são as que têm uma relação sexual antes do casamento. A incidência de depressão em adolescentes e jovens é maior naqueles que fazem sexo antes do casamento. O corpo não está preparado ainda para uma relação sexual. O sexo dentro do casamento faz aumentar os níveis de ocitocina no cérebro, que faz com que você tenha uma maior sensação de prazer, de afetividade e aumenta o vínculo afetivo com a outra pessoa. Ocitocina nas meninas, vasopressina no cérebro dos meninos. Já disse, dopamina, ela precisa de uma dose maior no cérebro daquelas pessoas que ficam trocando de parceiro. Se torna um vício. Outra coisa, quando você fica contemplando muito algo que não é acessível a você, isso eu já estou falando de pornografia que também influencia a sua vida sexual. O que você assiste, isso faz com que no seu cérebro seja liberada uma grande quantidade de noradrenalina que faz você viciar em pornografia, em cenas. Então, quando Deus fala, Ele quer que sejamos felizes. E a ciência, ela só comprova o que nós já acreditamos. Tá ok, olha só. Doutora Rosana aqui hoje no Conexão Jovem. Gente, o programa acabou, passou rápido, mas doutora, você vai voltar aqui um outro dia pra gente conversar sobre homossexualidade. Temos várias perguntas aí no Twitter sobre esse tema. E a gente vai trazer esse tema aqui no Conexão Jovem. O pessoal há muito tempo vem pedindo, mas próximo ano vai ser um dos nossos primeiros temas a serem abordados aqui no Conexão Jovem e você é o nosso convidado especial. Daqui a pouquinho, meia-noite, doutora Rosana está no Sem Tabus com a Darleide Alves. Não perca, que daqui a pouquinho tem mais doutora Rosana aqui tirando a sua dúvida. Chapolin, muito obrigada, viu? Até segunda. Muito obrigada não, você... Só quero mandar um abraço pra Regiane, que ela é de Palmas e sintonizou o nosso canal por acaso. Quero mandar um abraço pra você, ela tá dizendo que tá amando o programa. Um abraço, Giane, pra você. Gente, até segunda-feira que vem. Um abraço. Doutora, obrigada, viu? Obrigada, eu.